Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos de volta, professora Francisca Neri e a Francisquinha. Hoje é a nossa 32ª aula. Vocês ainda lembram que nós trabalhamos na última aula? Não? Não anotaram? Não pegaram o caderninho de vocês? Eu vou deixar a Francisquinha aqui sentada e lembrar para vocês. Olha só, a Francisquinha é muito organizada. Ó, o caderninho dela já está aqui, o estojo. Ela vem para a aula preparada. E vocês? Quando vocês vão para frente da telinha, já vão preparados? Levam o caderno? Levam o lápis, a borracha para fazer as anotações? Não? Não acredito, Francisquinha, olha. Então precisa fazer isso, crianças, porque às vezes na aula a gente fala algo que vocês ainda não sabem e precisa anotar. Mas vamos voltar ao assunto da aula passada. Nós trabalhamos sobre poema. Vocês lembram do que eu falei que era poema? Era um texto que brinca com as palavras, que na maioria das vezes, quase sempre tem rima. O que é rima? É o som parecido das palavras, que brinca, que combinam. E hoje nós vamos continuar falando de poema, só que de um poema um pouquinho diferente. Que poema? Nós vamos trabalhar com poema visual, o poema concreto, certo? Por que visual? Por que concreto? Vocês vão entender quando vocês verem na tela o texto que nós vamos trabalhar. Mas antes, como eu falei que nós íamos relembrar um pouquinho de poema para não esquecer, nós vamos trabalhar um texto lindo, As Borboletas, de Vinícius de Moraes. O texto vai estar na tela para que vocês possam ler comigo. Preparados? Então, olha só, crianças, nós vamos trabalhar o texto das borboletas. Acompanhem comigo na tela. Com calma, tranquilidade, vamos ler verso a verso, certo? Olha só, As Borboletas é o título, o nome do poema. Brancas, azuis, amarelas e pretas, na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas então, ó que escuridão. Vinícius de Moraes. Eu gosto do jogo que Vinícius de Moraes faz com as palavras. Ele brinca com as palavras e é isso que a gente precisa aprender, a brincar com as palavras, compreender as palavras, ouvir o que as palavras dizem pra gente. Então observa que na primeira estrofe tem uma só palavra que é o nome, a cor da borboleta, as brancas. Depois no segundo, azuis, amarelas, pretas. Brincam, luz, belas borboletas. Vocês viram que na primeira estrofe não leva muito ao pé da letra a rima. Já no segundo estrofe, presta atenção, borboletas brancas são alegres e francas, brancas, francas. Olha a terceira estrofe, borboletas azuis gostam muito de luz, azuis, luz. Olha na outra estrofe, as amarelinhas são tão bonitinhas, amarelinhas, bonitinhas. E as pretas então? Ó, que escuridão! Viu o jogo, o brinco? Ele brincou com a rima, com o som das palavras. Então, observaram que tinha verso, estrofe e rima. E um texto é um pequeno, curtinho, com frases curtas. Sei que vocês prestaram atenção e que vocês vão escolher agora algumas dessas palavras, vão produzir frases nos seus cadernos, com a letra cursiva, é claro. E atenção para o uso de maiúscula e minúscula. Lembra quando iniciar a frase, iniciar com letra maiúscula. No meio, letra minúscula. E agora nós vamos, crianças, partir para a nossa aula de hoje, que nós vamos brincar com as palavras de forma diferente. E precisa de mais atenção ainda. Não pode desviar o olhar, porque é um poema visual, um poema concreto. Se você não olha, não compreende, certo? Então nós vamos acompanhar este poema que está na tela. Vocês vão ler comigo, de primeiro olhar, vocês vão visualizar bem o texto. Vamos lá? Gostaram? Olha que texto legal. Qual é o nome do texto? Jacaré Letrado, né? E o texto? Consegue ler? Quais as palavras que estão formando o texto? Olha só no primeiro verso, segundo, não dá para ver os versos como um todo. A estrutura é totalmente diferente desse texto que nós trabalhamos no início da aula das borboletas, viram? Por isso que ele é visual, ele é mais concreto. O poema visual, o poema concreto, criança, ele traz uma estrutura, um formato. Que forma que está trazendo esse texto? O nome já diz, é um jacaré letrado, um jacaré feito de letras, é de Sérgio Caparelli. Agora,
como eu falei que vocês iam prestar atenção, agora o que nós vamos fazer, crianças? Eu vou fazer perguntas, vocês vão observar o texto vai estar de volta na tela para a gente brincar com ele, certo? Podemos fazer a primeira pergunta e olha bem para o texto, para saber responder. A primeira pergunta, o que você sabe já sobre esse tipo de texto? Quando viram nos livros, tiveram a curiosidade de prestar atenção, de ver que as palavras formavam o desenho? Não? Que característica você vê nele? O que ele forma? Um jacaré, por isso que o nome é jacaré. Qual é o sentido do texto? Brincar com as palavras e trazer formas. Passa a ideia concreta e total do desenho de um jacaré, você consegue visualizar o jacaré. E aí pergunto, lá no finalzinho do texto, e agora, olha lá, qual é o autor do texto? Viram? Sérgio. Ótimo. Então, perceberam, crianças? O poema visual é isso, é brincar com as palavras de forma diferente, trazendo uma estrutura que valoriza o seu olhar, valoriza aquilo que você está vendo. Ele prioriza a forma, o sentido. Então, e o poema visual, o sentido dele é o quê? Causar mais ar de expressão, mais sentido, podendo ser combinado palavras e forma e linguagem artística. Agora nós vamos trabalhar um poema, só que de forma onde vocês vão observar não só a estrutura, esse também é visual, mas ele vai trazer texto. E eu quero que vocês observem bem com atenção para que vocês possam entender o início do texto, onde que está o fim, onde é que está o meio, porque no poema letrado lá com versos, linhas, estrofes lá, a gente consegue ver logo o início, o título. No poema visual, nem sempre é possível isso acontecer. Vamos observar o segundo poema para você ver. Vamos lá. Olha bem, se eu perguntasse para vocês, qual o título que você daria para esse texto? Dá para saber? Lembra o que eu falei? O poema visual, ele traz um formato, traz o desenho. Que desenho você consegue ver nesse texto? Muito bem. Consegue ver onde que está o início do texto? Para vocês poderem ler comigo? Ótimo, está bem no início, na primeira orelhinha do gato, olha só. Então o texto é o gato. Leia comigo aí, ó. Meu gato, um safado de bigode, pensa que é caçador. Vê se pode. Caçador de afagos, talvez seja. Pelo tanto que boceja, felinos são. Belo mistério. Fábio Bahia é o autor que está logo abaixo. Viu como ele brinca com as palavras e traz assim, criança, característica do poema? Então, o texto todo informou o gato e trouxe característica do gato. Por exemplo, o gato, ele tem um instinto caçador, só que ele caça o quê? Vocês viram o que está escrito no texto? Volta para o texto para vocês verem aí, ó. Lá no início, logo depois da primeira orelhinha, ele fala assim, ó, meu gato, aí pensa, ó, pensa que é caçador. Vê se pode. Fez uma pergunta. Caçador de afago. O que é afago? Carinho, carícia. O gato gosta de carinho, então ele fica ali caçando afago. Ele fala, talvez. De tanto que boceja, felinos são. Belo mistério, certo? Agora, presta atenção na pergunta que eu vou fazer, além das que eu já fiz. Que imagem formou as palavras? Prestou atenção que era o gato, né? Qual o significado pode ser construído nele? Ele quis passar uma imagem do que era o gato, como que era o gato, o que ele gosta de fazer. E falava no texto que ele era caçador. E caçador de quê? De afago. Depois vocês vão pegar um dicionário, dar uma olhadinha no dicionário, o que significa afago. Mesmo eu já tendo falado que é carinho, é carícia, então procura o dicionário, vão treinar. Na hora de procurar o dicionário, a gente termina trabalhando a ordem alfabética, e lá no dicionário você tem que lembrar que começa da letra A, B, C, as palavrinhas, né? Então agora é a sua vez. Você vai criar um poema, vai fazer um poeminha trazendo um desenho, um formato, lembrando o quê? Que não é qualquer formato. O formato que traz o poema visual ou concreto, ele precisa, o que traz a mensagem. Esse, por exemplo, o desenho formava o gato, falava de gato. O outro trabalhava o jacaré letrado, ele foi feito de letras. Então é isso que vocês precisam entender. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar a escrita um pouquinho. Nós vamos escolher algumas palavras, colocar na tabela,
nós vamos trabalhar essas palavras de que forma, professora? Vamos ler a palavra, vamos contar quantas letras tem, vamos ver quantas vogais, quantas consoantes e quantas sílabas tem cada palavra. Combinado? Eu vou colocar na tela agora a tabela, vamos linha por linha, coluna por coluna. Combinado? Então vamos lá. Olha só, na tabela está escrito, na primeira linha, palavras, quais as vogais, quais as consoantes, quantas letras e quantas sílabas. A primeira palavra, qual é? Gato. Repete comigo, gato. Quando eu falo, eu já vou saber quantas sílabas, ó, gato. Quantas vogais tem na palavra gato? Deu para ver? Quais são as vogais? Lembram? A, E, I, O, U. Quais as vogais que tem na palavra gato? O A e o O. Quais as consoantes? Volta para a palavra aí. Gato, G e T. Quantas letras tem a palavra gato? Conta. G, A, T, O. Quantas? Gato. E sílaba? Logo no início a gente respondeu, ó. Quando eu abro a boca, eu articulo, eu vou falando quantas sílabas, ó. Cada pedacinho, ó. Gato. 2. Ótimo. Compreenderam? A segunda palavra. Bigode. Era uma característica lá que falava que o gato tinha um bigode. Bigode. Quais são as vogais da palavra bigode? Olha na primeira sílaba, bi, o B e o I. Qual é a vogal? I. G e o O. Qual é a vogal? O. E o D e o E, a vogal E. Então, as vogais é I, O, E. Quais as consoantes? O G, da primeira sílaba, começa com G de gato. Volta lá para você ver. Na segunda palavra, bigode, olha o som. Bi. O B, a segunda sílaba, go, o G. E a última sílaba da palavra bigode, o D. Quantas letras? Conta comigo. B, I, G, O, D, E. Quantas letras? 6. E quantas sílabas? Repete a palavra. Bigode. Quantas sílabas? 3. A palavra caçador está na terceira palavra aí. Quantas vogais? Vocês viram que na palavra caçador está repetindo a vogal? Mas mesmo assim a gente conta ela 2 vezes, porque começa ca-sa-do. 3 vogais aí, ó. A, O. Quantas consoantes? O C, lá no K, sa, C cedilha, o D e o R lá no finalzinho da palavra. Quantas letras? Ca, sa, dor. A última sílaba tem 3 letras, então 7 letras. Quantas sílabas? Caçador. 3 sílabas. Afago. Essa sílaba aí, gente, está formando a primeira sílaba uma letra só. Olha só. Afagos. Quantas vogais? Afagos. 3. Quantas consoantes? O G e o F no início e o S no final. Quantas letras? 6. Quantas sílabas? Afagos. 3 sílabas. Tem mais algumas palavras, vocês vão continuar, que é boceja, felinos, e não pare por aí. Brinque com as palavras, crianças, brinca, escolha outras palavras, faça o joguinho, faça tudo para que vocês compreendam. Quando você começa a entender que para escrever eu preciso de letras, eu vou formar as sílabas para depois eu formar a palavra, eu vou entender que para escrever a frase eu vou ter várias palavras e para escrever o texto eu vou precisar de várias frases. Então, crianças, a nossa aula chegou ao fim. Não esqueça, não é só assistir a aula. Procure acessar a plataforma, faça as atividades, se não tenha, vai à escola, pegue o material impresso. Não deixe de participar, não deixe de fazer as atividades. Qualquer dúvida, peça socorro para a sua professora, que eu sei que você tem um grupo de WhatsApp. Peça ajuda. Fique bem, tudo isso vai passar. Enquanto isso, eu e Francisquinha ficamos por aqui, aula na telinha. E a Francisquinha também depois vai fazer as atividades, né, Francisquinha? Fique bem.